Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao quinto vídeo do nosso especial da Marvel, ao nosso quarto filme, que é o Thor. Só Thor, isso mesmo, o primeiro filme do Thor foi lançado em 2011, depois do Homem de Ferro 2. Eu lembro de ter visto na época e ter gostado dele, só que o filme, como filme de herói, ele é um filme complicado. Ele não é exatamente um filme de ação, ele não tem aquelas histórias de origens típicas de filme de super-herói, porque eles chamaram o Kenneth Branagh, que é um diretor típico shakespeariano, para fazer um filme palaciano. É um filme sobre um pai, rei, que tem dois filhos, príncipes, e tem um conflito entre esses dois filhos, e os reinos em geral que ele comanda ficam em perigo, o que gera problemas, mas também gera qualidades. Então, assim, eu tenho que dizer que na revisão do filme eu gostei muito do Thor 1. A direção, como eu disse, é do Kenneth Branagh. Ele faz a câmera ficar torta o tempo inteiro, porque ele quer criar perspectiva no filme e lembrar de quadros de história em quadrinho. Historicamente, câmera torta é usada para dar uma sensação de esquisito, que tem uma coisa errada na cena. E neste filme do Thor, não tem nada de errado no que está acontecendo, então na verdade essa câmera ela cria um efeito contrário do que o Kenneth Branagh estava querendo criar, porém isso é uma coisa subjetiva, vai que para você funciona, para mim é esquisito. E aí ele faz outra coisa com essas câmeras tortas, que é ele usa grandes angulares, então a imagem é sempre muito aberta. Tem muita cena, especialmente em Asgard, em que ele começa filmando pro chão e a câmera levanta para encontrar os personagens conversando. O chão é plano, superfície comum, lisa, só que a câmera é tão distorcida, que parece que ela tá pegando o topo de uma abóbada e a abóbada vai ficando reta. É muito esquisito. A sensação espacial do filme é bizarra. Você não consegue entender onde é atrás, onde é na frente por causa dessa câmera. E ele usa isso especificamente para cenas de ação, porque ele quer que as cenas de ação fiquem ainda mais dinâmicas, que nem histórias e quadrinhos. Eu não acho que foi um efeito muito bom. Ele não diz as cenas de ação muito bem, elas são meio falsas, principalmente as que tem muito efeito especial. Mas se você for ver, por exemplo, a luta dos Asgardianos no final com o Destruidor, ela parece falsa, principalmente porque os movimentos deles não condizem com movimentos de deuses Asgardianos. Tem uma hora que um deles explode, ele sai voando, vira uma bola de fogo, e você fica, caralho, esse cara morreu. Tem outros dois super seres que precisam carregar ele assim, porque ele é super pesado aparentemente, mas ele não é tão pesado assim. A física dele é toda bizarra, o que faz com que as cenas de ação dele não pareçam ter perigo nem risco, especialmente no final, quando o Thor tá lutando contra o Loki, o irmão dele. O Loki solta tiro, um raiozão de fogo, e o Thor só levanta de boa, aí depois ele pega o Loki, dá porrada, o Loki levanta também tranquilo. E é uma pena, porque são dois personagens que eu acho muito bem trabalhados nesse filme. Os dois têm um ciclo, eles começam em pontos antagônicos. O Loki quer sacanear com o irmão, e o Thor quer ser o rei violento e vingativo. Então o filme desenvolve, e aí os dois começam a ter choques no meio. O Thor descobre que ele não é digno de ser o Thor. É um choque pesado, e o filme retrata isso muito bem, enquanto o Loki descobre que ele não é asgardiano, mas filho dos inimigos, os gigantes de gelo. Os dois se transformam, trocam de posição, o Loki passa a ser essa figura mais maligna, e o Thor passa a ser a pessoa mais humilde. E eles vão até o final do filme quando eles se confrontam, esse drama familiar chega ao seu fim. Eu acho que nesse sentido é um roteiro muito redondinho. O Kenneth Branagh, apesar de dirigir as cenas de forma esquisita, com essa câmera torta, ele consegue dar um ritmo bacana pro filme, mesmo que a montagem às vezes seja esquisita, tem uns cortes meio bizarros. Ele corta uma cena grandiosa de efeitos especiais para um cara no meio da cena, e é um cara no cenário pequenininho, e você consegue perceber que não tá no mesmo lugar. E eu acho que é um problema do Kenneth Branagh, ele não sabe ir do grande pro pequeno, porém ele é muito bom no íntimo. Especialmente no meio do filme tem um diálogo maravilhoso entre o Loki e o Odin, o texto é muito bem escrito, são dois atores maravilhosos, o Tom Hiddleston e o Anthony Hopkins. Você sente emoção quando os dois estão muito emocionados, a tristeza, o pesar. O Chris Hemsworth também, ele mantém a qualidade, ele não é o melhor ator, ele não rouba cenas em que ele aparece, como o Tom Hiddleston, mas ele é bom também, porque as pessoas até hoje falam assim, não, porque os vilões da Marvel são uma merda e tudo mais. O Loki é um vilão riquíssimo, interessantíssimo, e ele, tipo, ele tem uma ligação muito mais forte com o Thor do que ser só um outro deus com que ele briga. Ele é realmente o irmão dele, e você sente que a relação deles é um negócio super tenso e difícil, e pra mim isso faz com que o filme seja ótimo. Me surpreendeu também muito como os efeitos especiais desse filme são inacreditáveis. Tem as cenas que eles estão na ponte do arco-íris e eles olham pro infinito, velho, Asgard parece de verdade. O que atrapalha de verdade não são os efeitos especiais, mas como o Kenneth Branagh faz às vezes com que o movimento do ator pela câmera no fundo verde seja lento, e aí a Asgard passa muito rápido no fundo. O Kenneth Branagh atrapalha a verossimilhança da parte asgardiana do filme, que é de longe a parte mais interessante em termos de conflito. Porque quando chega na Terra, depois que a gente viu um monte de coisa dourada, e dourada é muito importante nesse filme, o Kenneth Branagh representa a divindade
divindade pelas cores douradas, que são as cores típicas de divindade. Quando eles estão na Terra, as cores ficam mais naturais, e eles estão no deserto. Inclusive, a fotografia no deserto desse filme, uau, é bonita pra caramba. Depois que o Thor passa pela humilhação, pela quebra e tudo mais, primeira vez que ele vai ser humilde, ele senta com a Jane Foster no topo do prédio, começa a explicar pra ele a beleza e a lógica da ciência mágica de Asgard. Eles estão numa fogueira, e a fogueira joga luz dourada, ou seja, existe uma divindade na humildade do Thor. Eu acho isso legal, é um bom trabalho do Kenneth Branagh de fotografia. Eu gostei muito do Thor, ele não é nem de longe tão bom quanto o Homem de Ferro 1, porém ele também não é nem de longe tão fraco quanto o Incrível Hulk. Esse filme tem muita coisa do universo da Marvel. Logo no começo do filme, o agente Coulson aparece com a SHIELD no deserto para pegar o martelo do Thor, que nem eu falei no nosso vídeo anterior do Homem de Ferro 2. Enquanto ele está lá pegando o martelo, o Tony Stark está lá recebendo ordens do Nick Fury. Depois que a SHIELD leva os materiais dos cientistas no meio do filme, o cientista vindo pelo Stellan Skarsgård, ele começa a falar assim: ah, então, eu tinha um amigo que era especialista em radiação gama e uma vez a SHIELD apareceu e ele sumiu. Então ele tá falando do Hulk. Nesse filme aparece um outro agente da SHIELD, que é parceiro do agente Coulson, que é o Jackson Delancey. Ele depois vai aparecer em algum daqueles curtas da Marvel em que eles explicam algumas questões. Inclusive tem um curta que é eles numa lanchonete explicando por que quem apareceu no Incrível Hulk foi o Tony Stark e não o Nick Fury. No final do filme, quando aparece o Destruidor na Terra, na frente do agente Delancey e do Coulson, o Delancey pergunta: Is that one of Stark's? I don't know. The guy never tells me anything. O Thor tá invadindo a base da SHIELD e aí o Gavião Arqueiro sobe num negócio móvel e fica ameaçando atirar no Thor. A cena não tem nenhuma relevância pro filme, tanto é que ela não foi filmada pelo Kenneth Branagh. Quem filmou essa cena foi o Joss Whedon para acrescentar e fazer uma ligação e explicar que o Gavião Arqueiro existe no universo. Mais à frente no filme, quando o Thor recupera os poderes, o agente Coulson vem falar com ele sobre: eu sei que vocês são do bem, que vocês querem o benefício pra Terra, eu vou ser seu aliado. Ou seja, o Thor tá aqui falando: quando vocês precisarem de ajuda de superpoderes, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Ó, o Thor tá nos Vingadores, hein? E a cena pós-créditos do filme mostra o cientista vindo pelo Stellan Skarsgård sendo apresentado pelo Nick Fury a uma pedra lá, que a gente vai descobrir depois que é coisa do Capitão América. Essa pedra vai ser importante no filme dos Vingadores. Essa cena, também como a cena do Gavião Arqueiro, é dirigida pelo Joss Whedon. O Stan Lee aparece no filme como caminhoneiro que tenta tirar o Mjolnir do chão com uma caminhonete. Did it work? Esse foi o Thor, uma boa surpresa no final das contas. Eu espero que vocês tenham gostado dele tanto quanto eu. Próxima semana, Capitão América, o primeiro Vingador. Até mais, pessoal, espero que vocês estejam gostando.